Beleza, obrigado. Então é o Talmir, né? Isso. Obrigado. Esclarecedor. Agora, Alberto. Você, né? Alberto Bezerra. Aviso, né? Beleza. Eu vou dar uma saída aqui, mas eu volto a tempo. A impostação na técnica de conhecimento de marketing. Fica à vontade. Boa tarde. Antes de adentrar propriamente no tema, eu queria prestar alguns esclarecimentos. Primeiro é que o meu interesse em Heidegger é circunstancial. Ele se insere dentro de uma pesquisa mais ampla sobre tecnologia e assim, esse trabalho ele vai se compor como o capítulo da dissertação, mestrado que eu estou produzindo, ele ainda está muito em aberto. E essa questão de hipostasiação da técnica de Heidegger, uma absolutização, eu parto de um filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto, que vai fazer essa crítica a ele, e eu ainda estou me situando até que ponto eu concordo ou não com essa crítica, pelo menos em parte sim, mas, enfim, talvez ele vá longe demais. Só contextualizando, esse filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, que em filosofia ele não é estudado, ele foi estudado em outras áreas como história. A obra dele, o Conceito de Tecnologia, ela foi publicada em 2005, mas póstumamente. Ela foi escrita na década de 70, meados. Aí alguma coisa pode ter ficado desatualizada, né? Enfim. A primeira coisa a se colocar é que a chave de leitura aqui é uma chave de leitura filosófica, mas também política. No sentido de, não é reduzir o pensamento de Heidegger à política, mas também não é pegar um enfoque que seja exclusivamente filosófico, no sentido de uma filosofia pura. E aí eu cito Bourdieu: é preciso, pois, abandonar a oposição entre leitura política e a leitura filosófica e submeter a uma leitura dupla, inseparavelmente política e filosófica, escritos definidos fundamentalmente pela sua ambiguidade. A noção de ambiguidade é chave, né? Aí o Bourdieu ele vai pegar muito essa questão dos duplos sentidos e subentendidos do pensamento de Heidegger. Então tem uma coisa aqui de tentar enxergar certas coisas que em determinadas interpretações elas não são colocadas. Aí essa questão do aspecto político da obra de Heidegger se insere numa hipótese que, enfim, o Álvaro Vieira Pinto ele coloca, mas tem outros autores que também colocam, a de que o contexto histórico no qual Heidegger se inseriu determinou a mudança da visão dele sobre a técnica. Porque, segundo o levantamento que eu fiz aqui, nas obras que deu para abordar, se inicialmente, por exemplo, em Ser e Tempo, você tem uma concepção mais neutra da técnica, chegando em obras posteriores até a uma concepção propriamente otimista, na questão da técnica, ele aponta para uma concepção pessimista. Então, aí, em Ser e Tempo, o cerne no caso da problemática que está sendo abordada, é a vinculação entre a ocupação e o instrumento. Que a ocupação precisa do instrumento e o instrumento ele só é instrumento dentro de uma dada ocupação. Aí, dentro dessa questão de que o instrumento ele só é dentro de uma dada ocupação, ou seja, ele só é dentro de uma totalidade instrumental, que é o termo que o Heidegger usa, dá para a gente fazer a analogia de que a técnica também ela só é dentro de um determinado contexto. Ou seja, aí a leitura que se pode fazer por exemplo, porque na questão da técnica ele vai fazer a diferença entre a técnica antiga e a técnica moderna, né? Nesse sentido que não me parece arbitrário falar em tecnologia em Heidegger. Tecnologia seria técnica moderna. Então, a técnica moderna, ou a tecnologia, ela é dentro de um contexto que é o contexto da modernidade. Aí aqui tem uma citação do Delacroix-Wagner com relação ao Heidegger, né? Dedicará uma parte essencial de sua obra a denunciar o império maléfico, segundo ele, desses três grandes ídolos da razão moderna, que são a ciência, a técnica e a ideia de progresso. No caso, é uma leitura de Heidegger, da crítica que o Heidegger faz à técnica, à ciência e à própria ideia de progresso. Já na obra Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, ele vai
empreender uma discussão sobre um instrumento, mas que o objetivo dele é chegar na essência do que é o órgão. Aí ele vai... E o contexto dessa investigação é crítica aos biólogos Wilhelm Holtz e Uexküll, eu não sei se a pronúncia é assim, enfim, que são as noções de que o organismo seria um complexo de instrumentos e de que a máquina seria um organismo imperfeito. Eu passo aqui uma citação em que ele diferencia utensílio de órgão, né? Os dois têm serventia, o órgão e o utensílio, mas a diferença, segundo ele, é que enquanto o utensílio tem prontidão para algo, o órgão tem aptidão para algo. Aí eu vou ler, que fica, senão eu vou. A caneta é algo que por si, que está à mão para uso de muitos e diversos homens. Os olhos, ao contrário, são para aqueles que dele necessitam e o usam. Eles jamais estão assim simplesmente dados, mas todo ser vivo só pode ver respectivamente com seus olhos. Estes olhos e todos os órgãos em geral não são coisa de uso, utensílios, por simplesmente dados, mas eles estão instalados no ente que faz uso deles. Com isto vemos a primeira diferença, uma vez que dizemos, o órgão é um instrumento instalado no usuário. Ou seja, a diferença é que o órgão, só o portador do órgão pode utilizar, né? Enquanto o instrumento é uma coisa, nesse contexto simplesmente dado, que não digo qualquer um, mas que muitos podem utilizar. Outra diferenciação que ele vai fazer é entre o organismo e a máquina, enfim, concepções de que o organismo é uma máquina. Ele vai contra isso também. Aí ele vai colocar o seguinte: a peculiaridade do organismo é que ele é capaz de autoprodução, autodireção e autorrenovação. E ele frisa o auto, né? Está em destaque no texto. E esses três aspectos ele sintetiza no princípio de autoconservação. Enquanto a máquina, ela teria o que eu chamaria de paradoxo do automatismo, que é que a autonomia da máquina, na realidade, é uma autonomia que ela já está programada para aquilo. Ou seja, ela só funciona a partir do momento que ela é ligada. Ao passo que, mesmo que ela seja automática, ao passo que o humano não, né? Ele tem... Aliás, o organismo, não é nem o humano. Aí, nessas duas obras, não se vê... acho que não tem como identificar nenhum tipo de pessimismo com relação à técnica, né? Aí tem uma outra obra, é um seminário inédito, de 33, sobre a essência e os conceitos de natureza, de história e de Estado. Aí eu não vou fazer a citação, mas nesse seminário aparece uma noção de técnica autêntica. Enfim, e no caso, acho que o autêntico aí ele tem um termo valorativo mesmo, faz um juízo de valor. Aí aqui a gente já vê uma concepção realmente otimista, né? E a técnica autêntica ela consistiria justamente em pôr a natureza a nosso serviço, nosso no caso do povo. E há inclusive uma identificação de técnica com verdade, mas aí eu não adentrei muito no que seria essa verdade nesse texto. Aí assim, até por conta desse caráter inacabado do trabalho aqui, tem um possível furo nessa perspectiva de que, digamos assim, que só no pós-guerra é que Heidegger teria tido uma concepção pessimista da técnica, porque me parece que na obra Introdução à Metafísica ele já acena para uma concepção mais próxima da que tem a questão da técnica, mas eu não tive acesso ainda à Introdução à Metafísica, enfim. Aí eu passo para a obra já posterior à guerra, que é sobre o humanismo, onde, segundo as leituras feitas, já se identifica um pessimismo com relação à técnica, né? Passo aqui uma citação. A técnica é, em sua essência, um destino ontológico historial da verdade do ser, que reside no esquecimento. A técnica não remonta, na verdade, apenas com seu nome até a tecne dos gregos, mas ela se origina ontológico-historialmente da tecne como um modo de aleteion, isto é, do tornar manifesto o ente. Enquanto uma forma da verdade, ele tem em vista o ser, ou seja, não sei se alguém discordaria, mas acho que a prioridade para o Heidegger não é o homem, é o ser, o homem, o Dasein, como
uma condição de possibilidade para se investigar o ser, no sentido de que ser de tempo até é lido por alguns como uma antropologia filosófica, mas não é esse o intuito de Heidegger. Eu acho que isso reforça a possibilidade dessa leitura hipostasiadora da técnica como algo que se impõe ao homem e domina o homem, quando o que se poderia dizer mais propriamente é que, enfim, o homem se deixa dominar pela técnica e não a técnica domina o homem. Enfim, eu não sei se eu fui claro nessa última fala, mas eu encerro e fica para o debate. Obrigado, Alberto. Pra cá, Idris. Aqui, ó.